Fala pessoal, tudo bem com vocês? Espero que tudo 100%. Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. E hoje eu vou estar trazendo para vocês o primeiro de uma série de vídeos, onde eu vou estar falando de cada um dos dragões principais do filme Como Treinar o Seu Dragão. Eu vou estar desenhando eles no meu estilo e trazendo muitas curiosidades também sobre cada um deles, já aproveitando aí o lançamento do novo live action que está nos cinemas. Então, se você gosta dessa saga, já deixa aí um like e comenta aqui embaixo qual que é o seu dragão preferido dessa franquia. Só para contextualizar vocês, quem não conhece talvez a franquia, acho meio impossível. Como Treinar Seu Dragão é uma aventura épica que acompanha o Soluço, que é um jovem viking que vive na ilha de Berk, onde caçar dragões é uma tradição. Só que tudo muda quando ele conhece o Banguela, que é um dragão fúria da noite. E eles então formam uma amizade improvável que vai desafiar tudo que seu povo acredita sobre essas criaturas. E hoje a gente vai conhecer uma delas, que é o Nader Mortal. O Nader Mortal, ou Deadly Nader, está presente desde o primeiro filme da franquia, lá de 2010. E ele é um dos principais personagens dessa saga, um dos principais dragões, e em específico a Tempestade, que é o dragão da Astrid. E ele é uma espécie que aparece em praticamente todo o material que está ligado a essa franquia, como filmes, os games, as séries e também agora na versão live action. E bom, vamos falar um pouco sobre a aparência do Nader e as principais características dele. Os Naders eram inicialmente definidos como dragões da classe Afiada. Logo mais vocês vão entender o porquê que eles eram dessa classe. Os dragões dessa classe eles são conhecidos por serem convencidos, vaidosos, orgulhosos, mas também porque eles possuem partes afiadas pelo corpo, que torna isso a principal característica deles. No caso dos Naders, isso se dá por causa da sua cauda, que é uma cauda cheia de espinhos afiados, que pode ser usados contra os seus inimigos. E a sua aparência ela é bastante marcante, lembrando uma mistura de ave, tipo um papagaio com um dinossauro. E eles têm uma cabeça grande, uma mandíbula bem avantajada e também possuem uma coroa de espinhos ao redor do crânio. Tem olhos grandes e expressivos e um enorme chifre curvado no nariz. Tem um corpo esguio e anda de forma bípede, com duas patas bem fortes e robustas e um par de asas bem chamativo. A sua coloração mais comum é o azul claro com detalhes em amarelo, mas ele possui algumas variações em roxo, verde e até vermelho, que são vistas aí em outras mídias. E o seu tamanho varia entre 8 e 10 metros de comprimento. E também tem 13 metros de envergadura. É um bicho bem grande. Mas existe também um dimorfismo sexual entre os indivíduos da espécie. Nas fêmeas, o chifre nasal ele é mais longo e mais curvado do que nos machos. Eles têm uns chifres um pouco mais curtos e mais retos. Só que os machos eles são maiores em tamanho corporal. Além disso, as fêmeas também têm uma leve sobremordida, que lembra um pouquinho um bico, enquanto os machos do Nader apresentam um pragmatismo completo, e eles têm mandíbulas bem mais robustas. E sobre as habilidades do Nader Mortal. Os Naders possuem uma das chamas mais quentes de todos os dragões da franquia. Isso se dá pela sua habilidade de explosão de magnésio, que causa chamas tão fortes que conseguem derreter desde rocha sólida até o metal. Como eu já comentei, eles possuem uma cauda repleta de espinhos, mas vai muito além disso. Esses espinhos, no geral, eles se mantêm retraídos quando o Nader está relaxado, porém eles ficam eriçados quando ele quer intimidar um inimigo. E ainda podem ser lançados como projéteis, quando ele dá uma chicotada com a cauda. E se não bastasse isso, esses espinhos ainda possuem propriedades venenosas que podem atordoar e imobilizar suas presas. E além disso, eles têm uma habilidade de farejar muito alta, eles têm um olfato extremamente apurado. Tanto é que agora ele foi reclassificado como um dragão da classe rastreadora. Por isso que eu falei para vocês que agora ele não é mais um dragão da classe afiada. As principais fraquezas do Nader Mortal são o seu ponto cego, logo abaixo do chifre nasal.
Ele não tem uma visão binocular, então ele não consegue detectar visualmente um alvo que esteja um pouco abaixo do seu nariz. E é algo que foi explorado no primeiro filme. Outra fraqueza dele é que quando ele lança os seus espinhos, o Nader deixa a barriga exposta, o que é um ponto fraco perigoso, porque os caçadores de dragões usam isso para abater eles. E outro ponto fraco é embaixo da mandíbula, que quando ela é coçada, deixa o dragão totalmente vulnerável e dócil, como se fosse um cachorrinho recebendo carinho. E agora vamos a algumas curiosidades sobre o Nader Mortal. Primeiramente, o design dele. Como eu falei antes, o design dele foi inspirado em aves tropicais e répteis pré-históricos. Foi baseado principalmente em papagaio, como vocês podem ver pelo formato da cabeça dele, assim. Ele tem aquele biquinho. E o corpo dele em um dinossauro, pelo modo que ele anda. E os animadores se basearam muito em aves, como araras e também pavões, para mostrar o comportamento curioso e também pelas cores vibrantes que ele tem. E outra coisa foi que eles estudaram o comportamento de galinhas para dar os movimentos a ele. Por isso que ele tem um jeito meio curioso e saltitante com o movimento. Ele tem também movimentos rápidos da cabeça e do corpo. E a galinha, por incrível que pareça, é o alimento preferido do Nader, galinha assada. Tanto que em algumas mídias em que ele aparece, quando é dado galinha para ele comer, ele fica muito dócil, fica muito mais fácil de domar esse dragão. E a primeira versão do Nader era muito mais ameaçadora, tinha um visual bem mais agressivo. Só que como ele ia ser o dragão da Astrid, que é uma personagem leal e forte, os animadores decidiram deixar ele com um ar um pouco mais elegante e bonito, só que sem perder aquele aspecto de poder do animal. Os sons do Nader foram feitos misturando gravações de pássaros exóticos, estalos de madeira e rugidos de répteis. Isso que deu aquele som bem único para ele. Meio que um chiado de ave com um fundo mais agressivo. As cores do Nader foram escolhidas para dar um contraste maior com o Banguela, que é o dragão do soluço. Ele é um dragão todo escuro, né? Então a tempestade ela se destaca nas cenas porque ela tem essa cor bem mais chamativa, que é o azul e amarelo. Isso reforça também a personalidade mais vibrante da Astrid. E nos bastidores, os roteiristas eles quiseram deixar a tempestade como se fosse uma extensão da personalidade da Astrid. Rápida, inteligente, destemida e leal. E um dos principais desafios dos animadores foi criar a animação da cauda do Nader. O disparo dos espinhos foi um desafio técnico. Eles tiveram que criar um rig especial, né, um esquema de animação especial para animar o movimento da cauda e o movimento em que ela ia disparar os espinhos com precisão. Uma outra curiosidade interessante é que existe um dragão híbrido, que é o Ventania Mortal. Ele é um dragão bem parecido com o Nader, só que ele tem 4 pares de asas. E a primeira vez que esse dragão apareceu, ele apareceu nos jogos. E ele é uma mistura entre um Nader Mortal e um Corta-Tempestade, que é o dragão da Mãe do Soluço, que aparece no segundo filme. E o Nader Mortal também já teve uma versão, entre aspas, live action, antes desse novo filme. É um espetáculo chamado How to Train Your Dragon Live Spectacular. Uma adaptação teatral do filme, onde contava a história do filme, só que com dragões animatrônicos, eram uma espécie de robôs grandões, e todos os dragões principais eles ganharam uma versão adaptada, assim, como se fosse para um live action, só que é um visual bem diferente da animação, assim, um visual bem mais dark, assim, bem mais sinistro. Eu vou estar deixando algumas imagens do Nader aí na tela. E nos próximos vídeos eu vou estar mostrando também os outros dragões, como que eles ficaram nessa adaptação. Mas por hoje é isso, meus queridos. Agradeço imensamente a quem ficou até o final do vídeo, acompanhou o processo de desenho. Quero agradecer de coração a todos que estão tirando um tempinho para vir aí, assistir os vídeos, acompanhar o canal. Quem está chegando agora, seja muito bem-vindo. Espero que continue com a gente. E não esquece, deixa um like. Compartilha com os amigos aí que gostam de como treinar o seu dragão e querem conhecer mais sobre a franquia e sobre os dragões. Quero também recomendar o canal Fúria da Noite, foi onde eu consegui algumas das informações desse vídeo, um canal ótimo. Para quem gosta dessa franquia, tem um conteúdo bem legal. Também quero estar convidando vocês a conhecerem o canal do meu amigo Vinícius Rodrigo, canal Vinisauro, canal ótimo aí para quem gosta de dinossauros, tem uns vídeos bem legais falando sobre dinossauros.
Ele é um ótimo artista também, um excelente paleoartista. E também convidar vocês a conhecerem um podcast que eu volta e meia participo, do meu amigo Richard, o Toca do Dragão. Já que a gente tá falando do dragão, vamos aproveitar o merchan, né? O Toca do Dragão é um podcast de cultura pop e a gente faz RPGs. O Richard fala muito sobre curiosidades, série, filme, de tudo que tu imaginar. Tudo que é doideira ele faz por lá. Então convido vocês a estarem conhecendo aqui no YouTube e lá no Spotify também, em outros agregadores de podcast. Ele tá por tudo e toda rede social tem Toca do Dragão. Então é isso. Um forte abraço a todos, obrigado a quem ficou até aqui e a gente se vê num próximo vídeo. Valeu!